Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E na aula de hoje a gente vai conhecer as duas formas do verbo viver em hebraico. Sabendo que esse viver, tanto no português quanto no hebraico, tem aplicações em sentidos diferentes. Viver, você pode viver em um lugar, né? Viver no sentido de habitar, de morar. No português, a gente tem verbos como morar, habitar, tem. Mas a gente pode também usar o verbo viver, que é o viver de vida, né? Para dizer que mora, né? Você pega ele e usa ele no sentido de dizer, eu vivo naquela casa há 20 anos. Então, você está falando que no sentido de, usando o verbo viver, usando no sentido de morar, de habitar. Mas dificilmente você vai dizer, poder fazer o contrário, pegar o verbo morar, né? Eu moro feliz, né? No sentido de viver. Porque o viver, você vai dizer, eu vivo feliz. Você está falando do viver de vida, de existência, né? Não mais no sentido de morar, de habitar, como no caso antes. Então, dificilmente você vai usar o verbo morar, habitar, como você usa o viver no sentido deles. Você não vai usar o morar, habitar no sentido de viver, mas você pode usar o viver no sentido de morar e habitar. No hebraico, a gente tem um verbo viver, né? Equivalente ao viver, que ele é usado tanto no sentido também de viver de existência, viver a minha vida da forma como vivo, como também eu posso usá-lo, é claro, você não vai ver tantas vezes ele ser utilizado dessa forma, mas é aceitável, é permitido sim que se use, e você pode encontrar, como eu estou dizendo, mas em menos vezes, né? Menos vezes você vai encontrar. Mas você pode usar o verbo viver nesses dois contextos. A gente tem um segundo verbo que a gente vai ver no vídeo de hoje, que ele é sim usado no sentido de morar, habitar, mas também dizendo viver, né? Você viver em tal lugar, morando, habitando, nesse sentido. Você pode traduzir, né? Entender das duas formas, dizer que vive em tal lugar, mas no sentido de morar e habitar. O nosso primeiro verbo vai ser o verbo que tem o sentido de viver existência, né? É até um verbo bastante interessante, porque vocês logo vão identificar de cara, porque tem tudo a ver com a palavra vida, né? Com certeza você já ouviu a palavra vida em hebraico. Quem nunca ouviu? Essa aqui, ó. Chaim. Chaim. Chaim é vida. Vida em hebraico. Então, esse verbo tem a ver total com essa palavra Chaim. O verbo que tem esses dois sentidos é o verbo lihiot. Lihiot. Veja que ele é um verbo um pouco diferentinho do que a gente está acostumado. Esse daqui é o infinitivo dele. Então, você está falando aqui do resultado da ação. Qual é a ação? Viver. Esse aqui é o infinitivo. Então, lihiot. Veja que é diferente, a gente tem que diferenciar de um outro verbo, que é o verbo lihiot. Lihiot é o verbo ser, estar em hebraico. Lembra que ser e estar, no presente, ele não existe, ele não é usado. Mas é usado no passado e também no futuro. E ele tem um infinitivo, que é o verbo lihiot. Mas veja a diferença. Lihiot, que é o verbo viver, é com a letra het, ou seja, R forte. Então, tem um som forte. Lihiot. E o verbo ser, estar, que é o de baixo, é o lihiot. Não é o het, mas a letra rei, que tem aquele sonzinho bem aspirado, fraco, né? Um Rzinho ali pronunciado bem suave. Então, lihiot. Veja a diferença? Lihiot, lihiot. Então, não confunda. Para não confundir, né? Na hora de falar, na hora de conjugar, não tem nada a ver com o outro, nem em sentido, nem na escrita. Apesar de parecer, por causa da terminação iot,
né? O som, sonoridade, as vogais serem parecidos, mas a grande diferença da pronúncia das letras het para a letra re. Então, vamos agora aprender a conjugar o verbo lihriot, verbo viver, em hebraico no tempo presente. Vamos lá? Então, lá na nossa primeira conjugação masculino singular para as 3 pessoas do masculino singular, a gente vai ter a conjugação chai, 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 ani chai, ata chai, hu chai. Então, essa aqui é a conjugação para as 3 pessoas. Para o feminino singular, então, para as 3 pessoas do feminino singular, a gente vai ter a conjugação chaya, chaya. Então, veja que há um acréscimo aqui de um A, né? Tem ali terminando com a letra rei e tem um acréscimo de uma letra A. Então, lá no masculino era chai e aqui vai ser chaya. Agora, vamos para o plural masculino ou neutro. Para as 3 pessoas, a gente vai ter aqui a conjugação chaim, né? Lembra lá que eu disse que a palavra vida, né, é chaim em hebraico? Pois é, em outros contextos, você ver a escrita chaim vai ser o substantivo vida. Mas dentro de frases usando pronome, como no caso aqui, usando os pronomes, ou seja, um papel de verbo, aqui ele vai estar no sentido de verbo. Então, para as 3 pessoas, do masculino plural vai ser chaim, chaim, com a mesma escrita, com o mesmo som, mas o que vai diferenciar ele no papel de verbo do substantivo vida vai ser o contexto, lembra? Para o feminino plural, a gente vai ter para as 3 pessoas a conjugação chayot, chayot. Veja que aqui a gente tem a terminação em ot, característica, né? Chayot. E essa vai ser a conjugação para o feminino plural do verbo viver. Agora, pessoal, vamos ver 2 exemplos de frases onde vai ficar mais claro o que eu tô tentando de você a respeito de contexto, né? Sempre lembre-se, né, que dependendo do cenário que é apresentado, o sentido do verbo vai mudar, se ele vai ser aplicado de forma diferente. Então, vamos lá ver? Então, na nossa primeira frase, aí nós vamos ter aqui um sentido de viver, de existência, tá? Então, vamos lá. Bapa'an harishona, ani chai et hachaim sheli. Bapa'an harishona, ani chai et hachaim sheli. O que eu tô falando nessa frase? Vamos analisar primeiro. Bapa'an harishona. Pa'an é vez, né? Sim, você está falando de vez. A minha vez, né? É a palavra vez. Harishona, Rishoná é primeira. Então, traduzindo, pela primeira vez. Bapa'an harishona, pela primeira vez. Ani chai, pelo chai, que é a versão masculina singular do verbo viver, a gente entende que o ani, aqui, a pessoa, ani é um homem que está falando. Então, ani chai et ha-chaim. Veja aqui a palavra chaim, só que aqui ela não está conjugada. Repare que quem está falando é um ani. Qual é o verbo que está vindo a seguir? Viver. Mas aqui, como é masculino, singular, então, ani chai. O verbo é aqui no chai. O chai já está conjugado. Então, o papel do verbo viver nesta frase é marcado pelo chai. Et ha-chaim. Eu estou vivendo, ele está falando et ha-chaim sheli. Então, chaim aqui está no papel de substantivo. Agora, na segunda frase, também aqui num sentido mais de viver, né? Viver da existência, não de morar e habitar. Então, vamos lá. Na frase, Hem lo chaim ra, Hem smechim. O que eu tô falando nessa frase aqui? Hem é
o plural masculino neutro, equivalente às pessoas do eles, né? Eles, então é um plural. Lo Haim. Veja aqui como que é aquilo que eu disse em relação à outra frase. Lá, a palavra Haim estava longe do verbo, longe de um pronome. Então, ela estava agindo ali como um substantivo. A palavra vida. Só que aqui, nesta frase, o Haim está após um pronome, né? Hem, lo Haim. Então, aqui, ela está agindo como verbo. Então, aqui ela não é o substantivo vida, a palavra vida. Aqui é o verbo viver conjugado. Veja que a apresentação, o modelo, a construção da frase é diferente e o contexto é diferente. Então, aqui ela é verbo, não substantivo. Então, hem lo haim. Eles não vivem mal. Eles não vivem mal. Vírgula. Hem smechim. Eles são felizes. Então, a frase, eles querem dizer, eles não vivem mal. Eles são felizes. Agora, nós vamos conhecer o segundo verbo, que ele também pode ser traduzido como um sentido de viver, mas não de viver a existência, como o primeiro, mas no sentido de viver em algum lugar, no sentido de morar, habitar. Então, o verbo que nós vamos mais usar para dizer nesse sentido vai ser o verbo lagur. Lagur. Esse verbo aqui, ele é um verbo básico, muito usado no dia a dia, nesse sentido que eu tô falando, no sentido de morar, habitar. Então, vamos na conjugação? Então, para a conjugação das três pessoas do masculino singular, nós vamos ter a conjugação gar. Gar. Veja que ele termina com a letra reis, né? Um R. Então, tem que dar esse sonzinho do R saindo ali na palavra. Então, gar. Gar. Agora, o feminino singular. A gente vai ter a conjugação aqui terminando também em A. A conjugação gara. Gara. Gara é a conjugação para o feminino. Veja que ali no final foi acrescentada a letra rei, também com um sonzinho de A. Então, fica gara. Gara. Agora, para o masculino plural ou neutro, vai ficar a conjugação para as três pessoas, garim. Garim. Veja que ali tem um acréscimo do in, então fica garim. Garim. Para o feminino plural, para as três pessoas, a conjugação garot. Garot. Agora, vamos ver duas frases simples, tá? Bem simples, para vocês verem no sentido que esse verbo vai ser usado, no sentido de morar, habitar. Mas que pode também se traduzir como viver, no sentido também de morar, habitar. Então, vamos lá? Na frase, Ani gar bedirá. Anir gar bedirá. O que eu tô falando nessa frase aqui? Ani gar, eu moro, barra eu habito ou eu vivo. Pode ser traduzido das três formas. Eu moro, eu habito, eu vivo. Pela conjugação gar, eu sei que o ani aqui é um homem, porque versão masculina singular do verbo. Então, ani gar é um homem falando. Bedirá. Dirá é apartamento, a pessoa morar num apartamento. Então, ele está dizendo que ele mora em um apartamento. Ani gar bedirá. Eu moro em um apartamento. Agora, na nossa segunda frase. Ri gara be Brasil. Ri gara be Brasil. Como está dizendo nossa frase, ri, ela, gara, seja casadinho, feminino com feminino, versão feminina do verbo no singular com a pessoa do ri, ela, pessoa do singular, feminino. Então, ri gara. Ela mora, ela habita, ela vive. De Brasil, no Brasil. Então, está aqui falando do nosso Brasil aqui, como a gente vê, é da mesma forma que se fala, né? Não há mudança. Essa é a escrita do nome do Brasil em hebraico. Então, estou dizendo aqui, nessa frase, de que ela mora, ela habita ou ela vive no Brasil. E aí,
espero que tenha ficado claro o nosso vídeo de hoje, né? Os dois sentidos do verbo viver em hebraico. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido, absorvido bem, entendido completamente o que nós explicamos aqui e que você possa aí aplicar ainda mais nos seus estudos de hebraico. Então, a gente se vê na próxima mini aula de hebraico. Shalom!